Dia 31 é o dia do nutricionista, um importante profissional que cuida da nossa saúde e hábitos alimentares. Este profissional de saúde é capacitado para atuar na prevenção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência, da nutrição e alimentação. Uma data mais que sugestiva para esta entrevista com muitas informações. Eu vou conversar com a nutricionista doutora Vanessa Roveri a respeito do Dia do Nutricionista com mitos e verdades na nutrição. Doutora, prazer em tê-la conosco na Rádio Difusora FM. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, mais uma vez estar aqui participando com vocês. É o seguinte, nós temos várias perguntas que os nossos ouvintes e telespectadores enviaram para nós. Então nós vamos fazer essas perguntas para saber se é mito ou se é verdade. A primeira pergunta é: beber água em jejum emagrece? Essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Então essa parte de tomar água em jejum, vamos pensar que o nosso corpo ficou muito tempo sem a água durante a noite, no período de sono. Então, o nosso corpo ele já acorda desidratado. Então, a gente precisa reidratar. Então, não é questão do emagrecimento, e sim na reidratação, para ativar o nosso metabolismo logo pela manhã, para ajudar no bom funcionamento do intestino. Então, o recomendado é a primeira coisa do dia você acordar e tomar aí pelo menos 500 ml de água. Segunda pergunta é: beber líquido durante as refeições aumenta a barriga? Olha, tem uma influência, mas a justificativa seria por conta da digestão. Então, se a gente coloca a água aí junto com a refeição, atrapalha muito a digestão. Então, o ideal é você tomar 30 minutos antes da refeição ou 30 minutos após. Para você iniciar esse hábito, começa só apenas tirando junto a comida e o líquido, né? Tenta não fazer isso. E depois você vai adaptando antes ou depois da refeição. A terceira pergunta é: ficar sem comer emagrece? Essa pergunta é bem polêmica, né? Tem algumas pessoas que não comem no café da manhã, no jantar, e isso acaba influenciando também nessa parte do emagrecimento. Mas, por um lado, precisa muito desse acompanhamento. Uma das estratégias, né, para quem não sente fome nesse período, é o jejum intermitente. Então, é uma estratégia que eu trabalho com os pacientes, mas precisa ter muita orientação. Então, tem a alimentação correta para fazer nesse dia, tem o tempo ideal de jejum, não é ficar 24 horas ou mais sem se alimentar. É só uma estratégia e deve ser feita por poucos dias, não todos os dias. A quarta pergunta: os alimentos perdem nutrientes quando cozidos? Sim, é normal, né? A gente perder um pouquinho desses nutrientes, alguns mais, outros menos, mas isso não justifica a parte de te ajudar em relação a ter mais facilidade no dia a dia. Às vezes você fazer um dia ali da semana, por exemplo, no domingo, se organizar e fazer as marmitinhas da semana, vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Então não deixe de fazer isso pensando em, eu vou perder os nutrientes da minha comida. Não vai perder, mas é uma redução pouca, né? Então vale a pena você se organizar e já deixar tudo preparado para a semana. Quinta pergunta: água com limão emagrece? Água com limão. Então, não, isso é um mito, né? Então, o que a gente pode fazer, como eu falei, é você acordar de manhã e colocar água logo pela manhã. E algo muito interessante que eu tenho trabalhado com quem me acompanha, com os pacientes, é o shot matinal, né? Você faz o shotzinho, pode colocar o limão ou outra fruta cítrica, colocar o própolis, colocar aí nesse pozinho, um pozinho mais antioxidante, um pozinho mais anti-inflamatório, que é no caso do gengibre ou o açafrão em pó. Faz esse shotzinho, coloca de manhã, logo após a sua água. Isso sim vai ter um benefício em relação à sua saúde. Mas é lógico que esse shot não vai fazer milagre. Você precisa fazer a sua parte, mudar a alimentação, né, fazer um exercício físico. E aí sim, o shot ele vem para complementar toda essa estratégia. Sexta pergunta: é preciso comer de 3 em 3 horas? Não é preciso, né? Então, sempre auxilio isso os pacientes no momento da consulta. Então, a gente precisa respeitar o tempo de fome do paciente. Então, normalmente, na primeira consulta, ele chega muito faminto. A todo momento que você, né, ele relata que ele precisa comer, precisa ficar beliscando. Depois que vai mudando, né, os hábitos, mudando o dia a dia, o nosso metabolismo vai acostumando. Então, é normal a gente ficar espaços maiores sem se alimentar. O que eu sempre oriento é, se você está chegando no almoço ou no jantar com muita fome, aí o ideal é você fazer um lanchinho entre a manhã e o meio da tarde para você não sentir muita fome depois na próxima refeição. Isso ajuda e não necessariamente precisa ser de 3 em 3 horas. Sétima pergunta: comer banana ajuda a emagrecer?
A banana é uma fruta que a maioria consome, gosta, né? Mas um alimento isolado, ele não tem esse poder de emagrecer ou senão de engordar. Então é todo um conjunto. Quer comer a sua banana, se você gosta? Vamos caprichar nela, vamos colocar fibras. As fibras que eu indico, chia, linhaça, gergelim. O psyllium também ajuda bastante nessa parte de intestino, né? A regular mais o intestino. Então faz um mix dessas fibras, pica aí a sua banana, coloca um morango junto, não deixa ela só sozinha, né? Então que assim você vai ter mais nutrientes e vai ter mais saciedade do que comer ali a banana sozinha. Oitava pergunta. Comer carboidrato à noite engorda? Essa também é bem polêmica, né? O pessoal adora tirar o carboidrato da noite. A minha orientação que você faça essa refeição, pode deixar sim um carboidrato, mas um carboidrato um horário mais cedo. Então, ao invés de fazer aquele pratão de arroz, feijão 9 horas da noite, faça mais cedo possível, né? Então, às 7, 6h30, que seria o ideal, para dar tempo de fazer a digestão desse carboidrato até o horário de você dormir. À noite, o nosso corpo precisa descansar. Então, se eu faço uma refeição muito pesada, com muito carboidrato, o meu corpo fica trabalhando a noite inteira. Então, isso atrapalha muito o processo de emagrecimento, principalmente, alteração de hormônios, né? Então, isso tudo vai ter uma influência depois lá na frente. A nona pergunta. Abacaxi queima gordura? Infelizmente não, né? Se queimasse, nossa, o abacaxi ia estar em falta no mercado. Então, o abacaxi, por ser uma fruta mais cítrica, ele ajuda mais na digestão. Então, sabe aquele dia, né? Às vezes de domingo, você comer um pouquinho a mais, uma feijoada, né? Uma preparação mais gordurosa. Após a refeição, você coloca uma fruta cítrica, abacaxi, laranja, tangerina, né? O abacaxi é legal nos dias de churrasco, né? Domingo o pessoal gosta de comer uma carninha a mais. Já coloca ali o abacaxi na churrasqueira, joga um pouquinho de canela, fica maravilhoso. Doutora, depois dessas perguntas, qual é o maior mito que você sempre ouve no seu dia a dia? Para emagrecer, precisa deixar de comer pão, deixar de comer o arroz, né? Isso não, isso realmente é um mito. Né? Quem acompanha com a Nutri sabe que a gente pode sim comer o arroz, pode comer o pãozinho ali de manhã, que a gente vai ter um resultado sim, tá? Tem vários casos desses no consultório. O paciente chega todo restrito, não comendo nada, a gente vai ajustando a alimentação e ele vê que é possível sim, né? A gente ter uma alimentação, ter um resultado bacana, comendo aí o meu pãozinho diariamente. Respondido as perguntas dos nossos ouvintes, eu aproveito agora para parabenizar a doutora Vanessa Roveri e saber um pouco dela, né, a respeito dessa profissão, que é ser nutricionista, que é cuidar da área da saúde. Qual a sua maior satisfação de ser doutora nessa área de nutricionismo? Nos fala, como começou a sua história com a nutrição? Bom, já fazem 8 anos que eu tô nessa área, né? Hoje eu vivo apenas da nutrição, é uma área que eu amo, sou apaixonada. Então, hoje eu divido a minha rotina entre o Hospital do Câncer aqui de Fernandópolis, né? Trabalho lá no Hospital de Amor e também tem meus atendimentos clínicos, tanto aqui em Fernandópolis quanto em Auriflama. Então, é uma jornada aí que a gente já carrega um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de bagagem e sempre atualizando, né? Então, a nutrição nunca para e a gente também não pode parar. Então, sempre tem novidade, né? Sempre a gente, né? Sempre tô engajada aí com as pessoas, né? Quem acompanha pelo Instagram, Facebook, a gente sempre tá em movimento, fazendo os desafios, né? Às vezes você não tá preparada para começar um acompanhamento agora, mas tem ali um desafio mais curtinho, de 10 dias, que você começa a fazer, dá aquele start, o primeiro passo para você mudar a sua alimentação. Então, hoje, quando eu falo em nutricionista, não é só mais emagrecimento, não é só o peso na balança que a gente pensa, é muito mais do que a qualidade de vida. É ter disposição, é dormir bem, é acordar bem, é saber, né, fazer as escolhas certas em relação à alimentação. Então, quando você aprende essa base, todo o resto flui muito bem. Nos fala um pouco sobre esse profissional que é o nutricionista. Qual a importância desse profissional no nosso dia a dia? Bom, então quando a gente fala em saúde, né, eu acho que o principal em relação à nutricionista é a prevenção. Então, da mesma forma que a gente pode tratar, conseguir mudar, por exemplo, colesterol, né, valores de exames. Está muito alterado, então se você tem uma alimentação correta, a gente consegue, né, ter valores melhores em relação aos seus exames. E da mesma forma que a gente pode prevenir esse colesterol. Então, tem alguns e vários alimentos, né, que têm esse poder funcional
de ter uma função no nosso organismo que ajuda nessa prevenção, e não só o colesterol, como tantas outras doenças, né? Então, vamos pensar como um ato, assim, de amor pela nossa saúde, né? Que realmente a gente mude para ter uma qualidade de vida lá para frente, né? Não pensando só no agora. Então, né, o nutricionista, quem tem a oportunidade, né, faça o acompanhamento, que vale muito a pena. E não só pensando nos quilinhos a menos. Isso sim será uma consequência, mas de mudança de hábitos também. Doutora Vanessa Rovere, a senhora é nutricionista clínica e funcional. Como que é esse trabalho? Sim, a nutrição funcional é onde que a gente apresenta, né, para os pacientes, para quem acompanha, a função de cada alimento. Então, né, cada alimento tem uma cor diferente, tem um significado diferente, né? Então, por exemplo, os alimentos laranjas, né? Por exemplo, o mamão, ele tem a papaína, então, que ajuda nessa parte da visão. Então, tudo que é amarelo ajuda nessa parte da visão. Roxo, vermelho, são os antioxidantes, então ajuda nessa prevenção de doenças, nessa parte de ser mais antioxidante, de prevenção, né? Que a gente fala muito disso, então a gente precisa, né, escolher muito bem esse alimento. Então, pensa lá no seu pratinho, né? Será que ele tem cor? Se ele tem cor, ele tem vários nutrientes e vários benefícios para a sua saúde. Agora, se o seu prato tá amarelinho, branco, sem cor, a gente precisa mudar. E é aos poucos que a gente vai conseguindo isso. Doutora Vanessa Rovere, muito obrigado por atender a nossa equipe nessa reportagem especial Dia do Nutricionista, esse profissional que é indispensável em nossas vidas. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para você e gostaria que você desejasse a todos os nutricionistas, não somente de Fernandópolis e região, mas de todo o Brasil, um feliz Dia do Nutricionista. Agradeço, muito obrigada pelo reconhecimento, né? Em meu nome e de todos os meus colegas de profissão, né? A gente está numa missão aí difícil, mas não impossível, de mudar a alimentação, de trazer mais saúde através da alimentação. Então, tenha um nutricionista para chamar de seu, aproveite aí o Dia do Nutricionista, né? Fico aqui à disposição se vocês têm dúvidas sobre mais algum assunto. Deixe o convite para me acompanhar nas redes sociais também, será um prazer te ajudar.